Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. A China está comemorando esta semana 75 anos da Revolução Comunista, que aconteceu, pois, em 49, 1º de outubro de 49. Ontem foi a data da comemoração, mas ela se estende por toda a semana. E a atual Constituição chinesa, ela tem, além dos textos formais, né, que uma Constituição deve ter, ela tem 3 fontes de pensamento que procuram os legisladores colocarem em harmonia. É uma harmonia impossível, mas eles colocam de tal maneira que pareça que aqueles 3 pensadores são convergentes, têm mais pontos em comum do que discordâncias. E lá está o pensamento de Mao Tse-tung, ou Zedong, como eles dizem, do Deng Xiaoping e do Xi Jinping, o atual presidente da China, chefe do Conselho Militar e secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Ele está, pois, na cabeça das 3 fontes de poder da China: o Estado em si, o Partido Comunista e as Forças Armadas, o chamado Exército do Povo. O pai de Xi Jinping foi prisioneiro durante a Revolução Cultural de Mao Tse-tung. E Deng Xiaoping, que foi o principal, não o único, claro, mas o principal responsável pela revolução feita desde o final da década de 70 e que transformou um país pobre na segunda maior economia do mundo e com grandes possibilidades de se tornar a maior economia do planeta, Deng Xiaoping também foi prisioneiro 2 vezes e passou por humilhações terríveis durante a Revolução Cultural. Já citamos aí 2 revoluções: a feita por Deng Xiaoping e a Revolução Cultural dentro do período maoísta. Claro que há o movimento original, que é o de 49, que por sua vez é o ponto culminante de uma longa subida que começa oficialmente em 1912, com o fim da monarquia, com a instauração da República, mas a revolução, chamada Revolução Xinhai, que derrubou a monarquia, começou no ano anterior. A abdicação vem em fevereiro de 12, né? O último imperador chinês, né? E aí, o período republicano, ele dá origem, por decisão do grande líder da Revolução Republicana, Sun Yat-sen, ao chamado Kuomintang, ou, como muitos dizem lá, porque na China há vários dialetos, né, e idiomas, mas o Kuomintang. E aí, depois, esse movimento passa às mãos de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek chegou a ser aliado de Stalin, teve o apoio de Stalin. Trotsky avisava que aquilo não daria certo, que ele trairia os revolucionários chineses. Ele chegou a ser integrante do Comintern, né? O Comintern era
a Internacional, dirigida diretamente por Moscou, pelos bolcheviques. E depois se tornou a Internacional dirigida por Stalin, exclusivamente por Stalin. Mas em 28 acontece o que parecia óbvio para muitos, né? Os operários que fizeram manifestações, entraram em greve, foram eliminados, massacrados pelas forças de Chiang Kai-shek. Antes havia uma divisão no Partido Comunista Chinês. Os que defendiam que a revolução deveria ser feita pelos operários. E aqueles que defendiam, era o caso de Mao Tse-tung, que a peculiaridade chinesa exigiu uma revolução feita primordialmente pelos camponeses. E quando há o massacre em 28, e aí, claro, Chiang Kai-shek é expulso do Comintern, Stalin rompe com ele, mas quando há o massacre, muitos fogem para as montanhas e vão se encontrar com Mao Tse-tung, que já estava em movimento de guerrilha. Vale notar que nos anos 30 chegou a haver em partes do território chinês a chamada República Soviética da China, que foi atacada ferozmente pelo Kuomintang, pelas forças de Chiang Kai-shek e também pelos Estados Unidos, inclusive com o uso de aviões. Mas, com a invasão japonesa, os japoneses passam a dominar parte do norte da China e vão montando um cerco contra o sul da China, e o Chiang Kai-shek não tem capacidade militar para enfrentar o Império Japonês, ele faz um acordo com os guerrilheiros comunistas, eles se unem, mesmo assim não conseguem derrotar os japoneses, que só são derrotados com a derrota do Japão na Segunda Guerra, com a invasão soviética, inclusive também da Manchúria, a invasão também à Manchúria, dominada pelos japoneses, e com as duas bombas nucleares atiradas pelos Estados Unidos. E vale notar, aliás, vale ressaltar aqui que também foram atos criminosos, né? Porque elas foram despejadas sobre cidades. Quando você não tem a menor ideia de quem vai morrer naquele ataque, e você realiza o ataque mesmo assim, é um ato criminoso. Mas, de qualquer maneira, a rendição do Japão reabre a disputa entre comunistas e nacionalistas. Os comunistas finalmente vencem e a revolução, na verdade, ela já estava realizada, já era vitoriosa em fevereiro de 49, mas é em outubro de 49, no primeiro dia de outubro, que ela se oficializa e a tomada do poder já não é uma questão de tempo, estava realizada a tomada do poder. E em dezembro, Chiang Kai-shek foge para Taiwan. E grande parte da corte nacionalista, de seus apoiadores, vão para Taiwan. E aí é esse episódio à parte que já discutimos aqui, certamente voltaremos a falar a respeito. Até porque a tensão é crescente entre China continental e Taiwan. Primeira revolução, pois, a de 49, embora filha de outra revolução, que é a Revolução Republicana, que acaba com a monarquia na China. Porém, o processo aí, ele é tipicamente chinês, né? E Mao Tse-tung é um homem de múltiplas faces. Ele foi brilhante em alguns aspectos de sua carreira militar como chefe guerrilheiro, inclusive na condução da Grande Marcha. Deng Xiaoping também era líder na Grande Marcha. Foram 12 mil quilômetros percorridos. Feita a Revolução, Stalin traz a China para sua esfera de influência, passa a financiar a industrialização da China, manda cientistas e técnicos e engenheiros para a China,
para acelerar o processo industrial, garante, em alguma medida, proteção militar para a China, que estava sendo ameaçada. A China foi muito ameaçada depois da Revolução, ameaçada pelas potências ocidentais, e aí Stalin oferece a sua proteção. Paralelamente à guerra na Coreia, a China participa, parte para cima dos americanos em defesa da Coreia do Norte, de Kim Il-sung. A China só para porque Stalin pede a Mao que evitasse continuar naquela marcha em direção aos americanos, porque isso poderia provocar, no desespero, a decisão dos Estados Unidos de usarem armas nucleares, como havia então pouco tempo no Japão. Morre Stalin. Stalin morre no primeiro semestre de 53 e logo depois, quando é resolvida a questão sucessória na União Soviética, os chineses começam a perceber uma mudança de atitude, uma redução da colaboração. E há um distanciamento. Vem um período muito estranho na União Soviética, que é o de Khrushchev. Khrushchev abandonou princípios revolucionários, mas isso só foi ter efeito no seu último seguidor, no último seguidor da linha khrushchevista, que foi Gorbachev, o sujeito que acabou com a União Soviética, apostando num projeto que era basicamente a radicalização da política de Khrushchev. Entre os dois, há o grande período, longo período, 18 anos de Brezhnev, onde também cresce a tensão com a China. Em 56, Mao Tse-tung diz: vamos fazer um movimento gigantesco interno de crítica, movimento das 100 flores. Aqueles nomes que os chineses usam muito, é tipicamente chinês, né? O uso dessas expressões proverbiais, né? Para marcar um movimento, uma era histórica. Movimento das 100 flores. E aí intelectuais, acadêmicos, estudantes, professores, operários, todos são convidados a escreverem o que pensavam do governo. Acontece que aquilo foi uma armadilha, ou tornou-se, na medida em que os escritos eram muito críticos, Mao Tse-tung resolve prender meio mundo, dizendo que o movimento das 100 flores revelou os contra-revolucionários. Ele disse: eu fiz com que a serpente colocasse a cabeça para fora e assim a decepei. Então ele prendeu muita gente. E vem então o chamado grande salto adiante, grande salto para frente, que é uma tentativa de modernizar a agricultura e a indústria. Mas o modelo agrícola foi um desastre. Há um período de fome de 58 a 62, principalmente 59 a 61. Além do que houve uma seca terrível, uma seca prolongada. E a maneira como Mao tentou organizar a propriedade agrícola foi um desastre. As metas que deveriam ser cumpridas, ele passa a ter uma reação paranoica de que as metas não eram cumpridas porque havia boicote da parte dos agricultores. Muita gente é presa, é reprimida. E Mao vai se radicalizando, o movimento industrial não dá certo também. Há um período de fome e, ao mesmo tempo, a multiplicação da população. É um período em que a população salta de 500 para 900 milhões. E aí vem o ápice do obscurantismo, que é a Revolução Cultural. Há alguns intelectuais comunistas que pretendem colocar Mao como um pensador do marxismo lado a lado com Lenin, historicamente com contribuições como Stalin e Trotsky, intelectualmente com contribuições que são do mesmo nível das de Lenin e das de Gramsci, das de Trotsky e até de Marx e Engels. E isso não é real, não é?
Mao teve o mérito de entender as peculiaridades chinesas, de entender que uma revolução na China teria de ser feita desde o campo. Isso influenciou, inclusive, muitos movimentos revolucionários mundo afora, inclusive no Brasil. Mas a Revolução Cultural foi um ataque à história da China. Tudo era visto como contra-revolucionário. A música, a arte, manifestações culturais, Confúcio. E Confúcio, o pensamento de Confúcio, ele se mescla à história cultural e política chinesa, e até da Coreia também. A Coreia do Norte, por exemplo, a ideologia Juche, ela tem muitos elementos de Confúcio. Mao atacou tudo isso, mas principalmente atacou quem ele enxergava ou como rival ou como contra-revolucionário. E foi aí que Deng Xiaoping foi preso, que o pai de Xi Jinping foi preso. E Deng passou por humilhações terríveis. Aliás, assim como o pai de Xi Jinping, Deng Xiaoping também foi trabalhar com salário baixíssimo. Foram atacados pela Guarda Vermelha, que não tem nada a ver com as Forças Armadas, né? Eram jovens fanáticos por Mao, que reuniram os textos de Mao, pensamento de Mao, fragmentos de frases de Mao, no chamado livro vermelho, que até hoje é vendido no mundo todo. De tal maneira da União Soviética que no período Brezhnev, em 69, há troca de tiros na fronteira. E é quando Nixon e Kissinger percebem isso, atraem a China para os Estados Unidos, derrubam Taiwan do Conselho de Segurança da ONU, colocam a China continental em seu lugar. Mas aí Mao morre em 76, a camarilha dos quatro, a sua viúva e mais 3 colaboradores que pretendiam manter a Revolução Cultural, que já estava decadente nos últimos anos de Mao, são presos também. E vem Hua Guofeng, que liberta Deng Xiaoping, e ele faz a revolução, que é basicamente uma gigantesca NEP, a nova política econômica do Lenin, feita em 21, ele faz. Atrai capital estrangeiro para zonas especiais, principalmente a área de Xangai. A China oferece mão de obra com fartura, eliminou burocracias e impostos, atraiu o capital internacional com a possibilidade de lucros imensos pela redução absurda do custo de produção e fez a revolução econômica, tecnológica, agrícola, industrial, científica, educacional. Foi uma revolução múltipla. É, pois, a terceira revolução, desde de 49. A de outubro de 49, a Revolução Cultural e a Revolução de Deng Xiaoping. Deng fica no poder sem ser presidente, ele nunca assumiu a presidência do país, mas era o manda-chuva. E os chineses levaram um susto com o colapso da União Soviética e decidiram que a abertura econômica não seria acompanhada pela fragilização do monopólio do poder político pelo Partido Comunista Chinês. Em 94, Deng se afasta. Ele morre em 97. Mas ele se afasta em 94. E aí, com Jiang Zemin, com Hu Jintao, a China entra num período muito esquisito. Gigantesco crescimento econômico, a era do crescimento em 2 dígitos, não é? O enriquecimento da China, a abertura de empregos industriais, formação de universidades, a transformação radical das cidades, a modernização das cidades. Mas ainda havia 100 milhões de desempregados, problemas no campo, e começa a ocorrer uma espécie de modo capitalista de relação de produção, porque os operários vão perdendo direitos que eles ainda tinham com Deng Xiaoping
E sempre que reclamavam, a resposta era: não, mas vocês estão no poder. Vocês são o poder. O partido é a representação política do movimento operário e camponês e dos soldados. Portanto, vocês são o poder. Vocês não precisam se organizar. Vocês já estão no poder. E esse sofisma levou ao desaparecimento de direitos, jornadas de trabalho que lembravam a Europa no século XIX, o sujeito trabalhando 15, 16 horas, 17 horas, trabalhando no fim de semana, sem férias, salários baixos. Isso dava lucros enormes para o capital internacional, que não tem nenhum constrangimento com essa situação. Gostaria, aliás, de vê-la estendida ao mundo. Até que, 2013, mas isso é fruto de um movimento interno no partido, chega Xi Jinping, volta a olhar para princípios da revolução, para o socialismo como norte, restaura os direitos dos trabalhadores, há uma extraordinária elevação da média salarial, um ordenamento jurídico para garantir horas de trabalho em limites civilizados e racionais, estabelece a luta anti-imperialista, de novo. Isso havia desaparecido com Hu Jintao e com Zeming. Restabelece a ideia de luta anti-imperialista, de caminho para uma sociedade igualitária, mas usando, como fez Lenin em 21, usando leis de mercado e uma parceria com o mercado privado para o crescimento econômico. Sem prosperidade, sem riqueza, eu não construo forças armadas fortes, capazes de garantir a soberania nacional. Eu não consigo me impor no cenário internacional, eu ficarei sujeito às ações das potências, e principalmente dos Estados Unidos, porque não terei força econômica, não terei força política internacional e não terei força militar. Para isso eu preciso de recursos, de dinheiro. Então ele dá prosseguimento e radicaliza, inclusive, elementos da revolução feita por Deng Xiaoping, mas ele faz uma quarta revolução. A restauração da ideia de que os meios de produção são da sociedade. E o modo de produção não pode ignorar esse princípio. Alia-se a Rússia, uma união que não houve nem nos tempos de Mao e Stalin, logo depois da Revolução. Não houve, até porque havia uma certa desconfiança, porque o Stalin lá atrás havia apoiado o Chiang Kai-shek. E uma harmonia na relação Pequim-Moscou que faz com que um bloco se estabeleça. Essa é a quarta revolução. Ou seja, o que ocorreu na União Soviética em 12, 13 anos, a China fez em 75 anos. No seu ritmo, com seus movimentos, com retrocessos, avanços, recuos, períodos de obscurantismo, períodos de traição escancarada aos princípios revolucionários. E se isso pode ser chamado de dialética, com a tese maoísta, a antítese de Deng Xiaoping, Xi Jinping seria uma espécie de síntese. Com a manutenção da revolução econômica, educacional, a China hoje tem a maioria das faculdades, das universidades entre as 100 melhores do mundo, centros tecnológicos imbatíveis. Mas, ao mesmo tempo, é preciso restaurar princípios que, se são abstraídos, se são ignorados, significariam a traição absoluta, total e irreversível da revolução. Então, o que está ocorrendo é um processo. O que está ocorrendo hoje é a quarta revolução chinesa em 75 anos
meu caro Ronald Gimenez. Este é o Bandeirantes Acontece, o tema de abertura vira